querida irmã, a paz e o amor de Deus estejam com você nessa terça-feira, dia 14 de setembro. Hoje a igreja celebra o dia da exaltação da Santa Cruz. Para muitos, a cruz é loucura, mas para nós cristãos, a cruz é sinal de salvação. Nós queremos iniciar esse nosso encontro invocando sobre nós a presença do Deus vivo e poderoso. Tracemos então a cruz de Jesus Cristo, a cruz da salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu já convido você para que juntos nós tomemos a palavra de Deus que nos é oferecida pela igreja para a nossa oração, para a nossa meditação, para o nosso crescimento nesse dia, que está em João 3, de 13 a 17. João 3, de 13 a 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está nos céus. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do homem, para que todo homem que nele crer tenha a vida eterna. Com efeito, de tal modo, Deus amou o mundo, que lhe deu o seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, ainda dentro deste mês de setembro que nós, Igreja Católica, celebramos o mês da Bíblia. E esta palavra que nos traz este Evangelho maravilhoso para esse dia que nós temos a graça de podermos celebrar o dia da exaltação da Santa Cruz. E nós vemos então que Jesus fala que ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu. Quer dizer, até então, ninguém havia subido ao céu sem ter descido do céu. E ele diz que aquele que desceu do céu é o Filho de Deus, aquele que desceu do céu, que veio estar entre nós, e do qual ele mesmo diz que ele foi enviado para estar aqui, não como uma forma de condenação dele e nem para condenar o mundo, mas Jesus veio para que o mundo seja salvo por ele. E aqui ele apresenta um exemplo daquela passagem que está lá no capítulo 21 de Números, onde diz que o povo que estava sendo retirado do Egito, que estava circulando, passando por Edom, e ali eles começaram então a murmurar com Moisés, porque eles não tinham pão, não tinham água ali. E eles começavam a fazer comparações, que quando eles eram escravos, eles tinham carne, tinha cebola para comer. Mas ali eles não tinham carne nem cebola, não tinham pão. Eles só tinham o maná. E eles diziam que eles estavam enfastiados. Quer dizer, eles já não suportavam mais comer o maná. Então, o que acontece? Deus, vendo aquela situação, a murmuração do povo, o que ele fez? Então começou a enviar serpentes ardentes, e aqueles que eram mordidos com a serpente, eles morriam. Então chamaram Moisés.
e disseram para ele: nós pecamos contra o Senhor, pecamos contra ti. Peça ao Senhor que desconsidere essa nossa reclamação. E Moisés então pediu a Deus para que pudesse tirar aquele peso que estava sobre eles. Então Deus falou para ele, falou para Moisés: Moisés, você então faça uma serpente ardente de bronze e coloque ela na ponta de um suporte, e todo aquele que for mordido por esta serpente, por essas serpentes, que eles olhem para aquela serpente e eles ficarão curados. Deus não falou que ia parar de mandar as serpentes, mas ele providenciou uma forma para que aqueles que fossem mordidos, eles pudessem ficar curados. Então, eles precisariam fazer a parte deles para poder também se livrar daquelas reclamações que eles haviam feito. Irmãos, aqui João, falando no seu evangelho, contando aquilo que Jesus havia dito. E ele diz assim: com efeito, de tal modo Deus amou o mundo que lhe deu o seu Filho único para que o mundo pudesse ser salvo por ele. E aqui ele fala com relação a este sinal, o sinal da cruz. Veja bem, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem, para que todo homem que nele crer tenha a vida eterna. Irmãos, quantos de nós não reclamamos do maná, nós não reclamamos das codornizes, mas nós reclamamos de tantas coisas, não é mesmo? Nós temos muita coisa e nós acabamos ainda reclamando porque nós queríamos mais e queríamos melhor. E assim como aquele povo reclamou, nós também reclamamos. E aqui então Jesus fala para que, da mesma forma que as pessoas que eram mordidas pelas serpentes olhavam para aquela serpente de bronze, todos aqueles que reclamam do Senhor, aqueles que pecam contra o Senhor, nós pecamos diariamente, nós olhamos para a cruz. Jesus é a nossa salvação. E ele morreu pregado numa cruz, mas hoje ele está vivo no nosso meio. E nós então precisamos, antes de reclamar, ao invés de reclamar, nós precisamos olhar para o Senhor, olhar para a sua cruz, olhar para a sua situação, como ele ficou para poder nos libertar, para poder nos salvar. Ele fez isso para nos conduzir, para fazer de sua vida esta ponte que nos leva para a vida eterna. Então, meu irmão, minha irmã, que nós olhemos. Há um tempo atrás eu conversava com uma pessoa e ela dizia, o filho dessa pessoa ficava pegando a cruz, o crucifixo, e ele pegava o crucifixo, abraçava o crucifixo, e essa pessoa disse para ele: não, meu filho, a cruz é sinal de condenação, é sinal de sofrimento. Mas aqui a palavra de Deus, irmãos, ela nos diz que a cruz é sinal de salvação. Jesus não está mais pregado na cruz, Jesus está ressuscitado, glorioso, mas quando nós olhamos para a cruz, nós lembramos do grande amor de Deus por nós e da possibilidade que todos nós que olharmos para a cruz, que acolhermos a
paixão, morte e ressurreição do Senhor, nós sejamos salvos. Então, por isso que nós, hoje, nesse dia, nessa terça-feira, nós exaltamos a cruz. É pela cruz que nós somos salvos. Pela cruz, pelas dores, pelas chagas, pelo sangue de Cristo é que nós somos salvos. Porque Ele se entregou na cruz por todos nós. Então, meus irmãos, minhas irmãs, vamos agora, diante da cruz do Senhor, vamos nos colocar, vamos nos prostrar diante deste Deus poderoso, desse Deus maravilhoso. Ele que veio para nos curar, que veio para nos salvar, que veio para nos libertar. Coloque as suas amarguras agora. Coloque o seu sofrimento, coloque a sua tristeza, coloque as suas dificuldades diante da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tudo pode. Ele é a vida em abundância, a vida em plenitude. Eu vim para que todos tenham vida e que a tenham em abundância. Assim disse o Senhor. E por isso, confiantes na palavra do Senhor, com efeito, de tal modo Deus amou o mundo que lhe deu o seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos juntos rezar ao nosso Deus, ao nosso Pai, que nos deu Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja, te unja, te fortaleça, te dê fé, te dê coragem, te dê também alegria de buscar a salvação que está em Jesus. Fique na paz do Senhor, sorria, Jesus te ama, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique em paz. Ponho-me aos pés da tua cruz, desejo ser lavado por teu sangue e ver sair das suas chagas sangue redentor, tocar as minhas dores e curar-me.